Bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Olá, Adri, tudo bem? Olá, Renato. Olá, Felipe. E um bom dia a todos os seguidores da Fórum. Bom dia, ministro. Adri, já tem uma pergunta para começar, né? Eu queria falar sobre a Lei 14.197, que foi lembrada ontem pela Carmen Lúcia, que foi a lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e colocou os crimes que agora, né, os réus foram condenados, e você, né, essa lei enquanto deputado. Eu queria que você falasse sobre isso, Paulo. Então, Adri, em 2020, vamos ver se vai agora, né? Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Em 2020, os bolsonaristas começaram a atacar o Supremo Tribunal Federal. Lembra de uma personagem chamada Sarah Winter, que ela liderava um grupo de pessoas que atacavam o Supremo Tribunal Federal, né? E o Bolsonaro, naquele momento, ele também começou a discutir a possibilidade de uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, né? Interpretando que, num conflito entre os poderes, as Forças Armadas poderiam intervir no Supremo Tribunal Federal, né? E aí eles começaram a enquadrar os adversários políticos na Lei de Segurança Nacional, jornalistas e personalidades na Lei de Segurança Nacional. Todos os opositores eles começaram a enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Foi aí que eu recebi uma sugestão de um grupo de juristas, né? O Pedro Serrano, o Lênio Streck, a Carol Proner, o Eugênio Aragão, propondo que eu protocolasse uma iniciativa de lei, um projeto de lei, revogando a Lei de Segurança Nacional e instituindo a Lei em Defesa do Estado Democrático de Direito. E foi assim que eu fiz. E ao protocolar a lei, eu conversei com o presidente da Câmara e pedi para ele trabalhe esse grupo de... Essa lei em defesa do Estado Democrático de Direito, ela pune a tentativa de golpe. Debate grande, né? Porque a relatora, a deputada Margarete Coelho, ela chamou para perto de si um jurista aqui. É uma pena. Porque, gente, né? Ministro, você está usando o celular, é isso? Eu acho que sim. Agora voltou. Voltou. A relatora... Então, a relatora Margarete Coelho, ela chamou um grupo de juristas. E ela chamou para assessorá-lo Miguel Reale. E nós, então, chamamos também pessoas que pudessem fazer uma ponte com Miguel Reale. E aí chamamos o diretor da Faculdade de Direito da GV, da Fundação Getúlio Vargas, e chamamos aquele que tinha sido secretário de Justiça do Mário Covas, né? Belisário dos Santos Júnior. E eles, ambos, fizeram uma ponte com o Miguel Reale, e aí a gente chegou no verbo tentar. Porque nós dizemos o seguinte: se você quiser punir quem deu golpe de Estado, você não tem como punir quem deu golpe de Estado. Você tem que punir quem tente. Porque se der o golpe de Estado, ele vai prender todo mundo, fechar as instituições, torturar, instituir a censura. Então foi assim que a gente conseguiu aprovar a nova lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Bom, aprovada a lei, naquele momento, o Bolsonaro tinha uma relação com o Congresso muito tênue, muito tênue. Ele se importava pouco com o Congresso. Foi aí que também o Congresso deixou prosperar o controle sobre o orçamento, as emendas impositivas, né? E eles, então, sancionaram a lei em defesa do Estado Democrático de Direito,
essa lei que revogou a Lei de Segurança Nacional. Quem sanciona a lei? Jair Messias Bolsonaro, General Heleno, General Braga Neto, todos eles condenados pela lei que eles mesmos sancionaram. Então foi uma oportunidade importante, porque pela primeira vez o Brasil também passou a ter uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito, punindo tentativa de golpe. Nós fizemos um apanhado histórico desde a proclamação da República. Tiveram 15 tentativas de golpe de Estado, sendo que 9 mal sucedidas, sendo que dessas 9 ninguém foi punido, e 5 bem sucedidas que resultaram em golpe de Estado. Por isso, nós temos aqui um exemplo para a história do Brasil, que pela primeira vez alguém que tentou um golpe de Estado será punido, ou foi punido, vamos já colocar o verbo no passado. Foi condenado ontem, né? Foram condenados ontem um grupo de civis e militares que tentaram um golpe de Estado pela primeira vez na história do nosso país, né? E o país passou a ter uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito, o que quer dizer que, se outros tentarem, não ficarão impunes. E assim a gente não viverá o que nós já vivemos, uma ditadura de 21 anos no nosso país. Ou seja, se não tivesse sido, né, sancionada essa lei, aprovada a lei do Paulo Teixeira, talvez Bolsonaro e os aliados não tivessem sido punidos, né, Paulo? Rodrigo, e o grande paradoxo, quem sancionou a lei foi ele. Foi ele, o general Heleno, o Braga Neto, eles que sancionaram. Então, eles não podem questionar a legitimidade da lei, que foi no período em que ele exercia a presidência da República, e ele mesmo sancionou a lei. Felipe Rovai? Acho que congelou também. Ele congelou, Paulo. Ele congelou. Mas é assim, né? Quem diria que essa lei, né, seria aí, né, utilizada para condená-los, uma lei de 2021 e que foi elaborada aí, né, proposta pelo Paulo Teixeira e com a elaboração de um até grupo o Miguel Reale, né? Quer dizer, que é um jurista né? de direita, né? Que participou ali do... O roteirista do Brasil é muito criativo, né? Tudo ali, vejam a noção de karma nisso aí. Né? Dá-se o golpe em Dilma, assume Temer, morre o ministro Teori Zavascki e o Temer indica Xandão. Né? E aí o Xandão... Paulo voltou. Vamos lá, Paulo. E ali é do Paulo. Quer dizer, olha só, o roteirista do Brasil atuou muito bem nesse enredo. Né? Que roteirista, Paulo Teixeira. E aí uma coisa interessante, que foi o voto divergente do Fux. Porque o Fux, ele que aceitou, ele esteve entre os ministros que aceitaram a denúncia contra o Bolsonaro. Então, ele já... Está repetindo o que eu falei antes, né? A grande contradição, né, do voto do Fux. Ele participou de 1.600 julgamentos anteriores, condenou 400 pessoas, aceitou a denúncia, né, e agora, Paulo, acho que voltou, descongelou. Congelou de novo, tá? A gente está no celular e as pessoas ficam ligando, devem ficar ligando para ele. E às vezes... Se ficam ligando para mim aqui, imagina para o ministro. Imagina, né? Para o ministro, né? Mas vamos ver se ele consegue. Mas eu queria lembrar muito o contexto que ele falou, que é o contexto da Sarah Winter, porque eu me lembro muito bem, ela fazia uma estética muito à la Hitler, né? Uma estética nazista, com as tochas. Vocês lembram disso? As pessoas vestidas de branco, as tochas na frente do Supremo. Era uma coisa, parecia a noite das grandes fogueiras na Alemanha. Era um negócio muito assustador. E algumas semanas depois ela esteve aqui na minha universidade, na UF,
dando uma palestra, você acredita nisso? E aí ela conseguiu mobilizar diversos estudantes contra ela e ela fez o que ela queria, se vitimizou. Ela, lá de cima de um quarto, quinto andar, onde ela estava dando a palestra, ela filmava com seu celular as pessoas se manifestando e posava de vítima. Essa Sarah Winter, que o ministro mencionou, uma pessoa muito perigosa e que usa a estética nazista. Usou a estética nazista nas manifestações em frente ao Supremo. Era aterrorizante. Aterrorizante. Ministro, você está nos ouvindo? Tá. Continua. E ela sumiu, né, essa Sarah Winter. Ela chegou a ser presa, abriu, né, esse contexto aí dos atos antidemocráticos, e hoje ela nunca mais se ouviu falar dela. Ela parece que acho que nem apoia mais o Bolsonaro, né? Eu nunca mais vi. A última notícia que a gente teve, acho que ela estava no México, né? Acho que ela chegou a ser candidata e não conseguiu se eleger. Acho que não teve votos. Eu acho, não me lembro. Mas ela recuou depois, ela saiu dos movimentos, tal. Ela chegou a trabalhar com a Damares, lembra? Foi no Ministério da Mulher. Estou vendo aqui, ela foi coordenadora de políticas à maternidade. Depois ela saiu do país e abandonou o ativismo político. Casou e foi para o México. Foi a última notícia. Ela queria ucranizar o Brasil. Lembram dessa frase? Ucranizar o Brasil? Vamos ver se ela agora... Deve estar na Flórida, deve estar lá com o Paulo Figueiredo, na Flórida. Mas acho que ela abandonou mesmo, não quer mais saber, viu que não, né, não já ficou presa. Paulo, vamos ver agora. Vamos voltar. Mas eu estava falando que quando a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral Paulo Bonet ofereceu a denúncia, o Fux aceitou a denúncia contra o Bolsonaro. Logo, ele não questionou a legitimidade do foro naquele momento, né? Então, não tem... E outra coisa, ele condenou dois. Condenou o Braga Neto e o Coronel Cid. Sendo assim, ele disse houve uma tentativa de golpe, né? Mas aí fez uma análise muito compartimentada, como se uma coisa não tivesse com a outra, como se um sujeito que há mais de 50 anos que prega a ditadura, né? Que durante o período que exerceu a presidência disse que queria uma ditadura, tinha uma minuta instituindo uma ditadura, né? Tinha um plano de matar autoridades, mas ele compartimentou como se nada tivesse relação, livrando o Jair Bolsonaro. Mas foi 4-1. Foram 4 votos para a condenação e um só contrário à condenação. Eu acho que o que nós estamos vivendo é que, pela primeira vez na história do Brasil, alguém que tentou dar um golpe de Estado foi punido. Isso é muito importante. E, pela primeira vez na história do Brasil, militares que tentaram dar um golpe de Estado, um já está preso e outros ficarão presos. E, por último, pela primeira vez na história do Brasil, aquele grupo, que é o núcleo duro da ditadura militar, trabalhavam com o general Silvio Frota, que o general Helena é o que o Cid era do Silvio Frota, que nunca aceitaram a redemocratização, que homenageavam os torturadores, né? Esse grupo que acabou agora sendo preso, não é? Enfim, é uma grande vitória para a democracia e é uma vitória para o povo brasileiro e é uma vitória para as novas gerações. As novas gerações viverão agora com a ideia da permanência da democracia, de instituições fortes, né? Então, foi uma aula de política esse julgamento e será uma aula de democracia plena para o nosso país. Quero aqui destacar o papel que teve o Lula. O Lula teve um papel muito importante, porque se não fosse ele, nós não tínhamos ganho aquela eleição. E se nós não tivéssemos ganho a eleição, Bolsonaro teria
instituído uma ditadura no Brasil. E, ao mesmo tempo, Lula conduziu bem, em união com as instituições, aquela crise do 8 do 1. Você tem toda a razão, Paulo. Eu, ontem, aqui, refletindo alto no Jornal da Fórum, ontem entrei no Jornal da Fórum com Miguel do Rosário e Henrique Rodrigues para conversar, eu dizia isso para eles. Essa quadra histórica que a gente está vivendo é algo muito, muito fora da curva, né, Paulinho? Desde 2013, a gente vive num turbilhão de idas e vindas. Mas não só o Brasil, é o mundo. Só que, no mundo, poucos países conseguiram dar a volta por cima como a gente conseguiu dar aqui no Brasil. E isso tem, sim, um nome, que é o protagonista principal, Luiz Inácio Lula da Silva. Sem ele, muito provavelmente, a gente não estaria no lugar que estamos do ponto de vista político. Mas também tem pessoas como você, né? Tem meios de comunicação alternativo como a Fórum, que seguraram esse rojão nos duros períodos aí, né? Quando o Lula estava preso, quando o PT estava quase... o pessoal querendo extinguir o PT. Tem uma bancada corajosíssima de deputadas e deputados que enfrentaram, seguraram a onda, militantes políticos na ponta, né, Paulinho? Essa resistência, por exemplo, o pessoal que ficou na vigília, os movimentos sociais como o MST. O Brasil deu uma demonstração de força política que, a mim, até olhando hoje em retrospectiva, tem gente que desmerece, mas a mim até surpreendeu. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa nossa, que às vezes é desmerecida. Dizem assim, nós envelhecemos, todo mundo ficou velho, não tem resistência. Espera aí, alto lá, né, Paulinho? Não é o primeiro dizer para vocês do papel que vocês tiveram, né? Vocês fizeram um papel de resistência, vocês deram vozes, vocês receberam retaliações, vocês não tiveram um centavo de incentivo para o jornalismo de vocês que não fosse dos próprios mantenedores que seguem a Fórum e que acompanham a Fórum. Então, o nosso agradecimento a vocês pelo papel de resistência que vocês tiveram. E a sociedade brasileira também teve um papel muito importante de resistência. E aqui, eu se pudesse escrever um livro agora, o tempo não me ajuda nisso, né? Mas o título do livro é Da Lava Jato, a tentativa de golpe e a punição dos seus responsáveis pelo golpe, né? Na verdade, de que lado que ficaram Deltan Dallagnol e Sérgio Moro? Sérgio Moro foi ministro do Jair Bolsonaro, ele foi ministro desse governo, né, que tentou dar o golpe, né? Então, esse processo tentativa de golpe começou ali em 13, né, e veio com o golpe contra Dilma, depois com a eleição do Bolsonaro e depois com a tentativa de golpe pelo Jair Bolsonaro. Então, ontem quase que acaba um grande capítulo da história brasileira, onde se tentou dar um golpe e os golpistas foram condenados. É um momento para a nossa geração muito importante, né? Porque a nossa geração, eu mesmo, nasci em 1961, quando eu tinha 3 anos de idade, foi dado um golpe no Brasil, vivi minha adolescência e juventude dentro de um golpe militar, né? Lutamos pela redemocratização, né? E lutamos por um Brasil mais justo, de inclusão social, mais fraterno, né? E nesse país, sempre que há avanços, a elite tenta dar um golpe. Tentou dar um golpe e não foi bem sucedida. Por isso, essa nova geração, eu vi o entusiasmo das minhas filhas nesse processo. Elas acompanharam para e passo, a Ana, o Caio, a Laísa, a Manuela, a Júlia, todas acompanharam. Então, o Lucão, essa turma aí acompanhou tá também.
uma lição de história, né? Eles estão vivendo a história e fazendo a história. E a nossa juventude, o Felipe está aqui, os alunos dele, devem estar se sentindo nesse momento de partícipes da história e quem vai se responsabilizar pela direção desse nosso país, né? Mas, pela primeira vez, o nosso país escreve a sua história, afirma a democracia, as suas instituições, e o povo brasileiro venceu essa página da história brasileira. Foi a história que, nesse seu livro, ministro, da Lava Jato até ontem, eu quero lembrar que alguns dos participantes confessaram seu crime depois desse veredicto de ontem. O Daniel mesmo, que você citou, ele publicou a frase no seu Twitter, em Fuchs We Trust, que foi a frase revelada pela Vaza Jato. Você veja como o inconsciente, os atos falhos, estão presentes ali. Ele, pela primeira vez, confirmou que aquilo tudo era verdade. Ele nunca tinha confirmado, mas ontem confirmou. E até mesmo o Moro, quando diz que o julgamento foi injusto, elogia Bolsonaro, está ali com o seu ato falho. O Jung dizia que esses personagens eles são sintoma, não são a doença, eles são sintoma da doença. E a gente teve sintomas muito fortes nessas figuras, né? Moro, Dallagnol, Bolsonaro. Muito bem lembrado, porque não é só o Bolsonaro. A gente precisa lembrar dessas figuras que ainda transitam por aí e vão continuar transitando. Portanto, é preciso continuar atento e forte, porque esses caras que querem o golpe continuam por aí, né, meu? Conseguiu ouvir, ministro? Ele está falando, mas está... Está sem som, ministro. O Paulo está com dificuldade de entrar, mas ele volta. Vamos ver se a gente traz ele de novo na semana que vem. Ele diz: por que o PT à esquerda não faz uma campanha de conscientização da importância de votar em deputados e senadores de esquerda? O PL faz isso e a bancada só cresce, pois é urgente, né, eleger um congresso de esquerda.